Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem da Aratuba, São Paulo, para dar sequência ao trabalho das palestras virtuais. E convidamos a todos neste momento para elevarmos o nosso pensamento até Deus nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de aqui estarmos para podermos aprender um pouco mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e também da doutrina dos Espíritos. Queremos agradecer a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, trazendo para nós essas vibrações salutares, a inspiração, a força, a coragem, e que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar sempre presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje iremos falar um pouco a respeito da lei de ação e reação. Nós aprendemos com os benfeitores espirituais, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores o que é Deus. E os benfeitores respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E que Deus é soberanamente justo e bom, é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. A partir daí, então, nós vamos compreendendo que Deus, Ele não vai proferir um julgamento a cada ato que a pessoa realize, seja esse ato bom ou mau, positivo ou negativo. Porque Deus, Ele criou, na verdade, leis naturais, leis físicas, leis morais, que vão reger, então, a vida do universo. Leis que são eternas e imutáveis. E de acordo, então, com uma dessas leis, é que as consequências dos nossos atos, eles vêm naturalmente e automaticamente refletindo em nossas vidas. Lembrando que as leis de Deus foram criadas por Ele, não para nos punir, mas para nos educar. E então nós vamos ver que todas as nossas ações, elas vão acarretar consequências, que serão boas ou más, conforme o ato praticado. Não há uma única imperfeição da alma que não traga desagradáveis e inevitáveis consequências, como também não há uma só virtude que não seja fonte de alegria e também de recompensas para o espírito. E então, a lei de causa e efeito, de ação e reação, é uma lei divina, pela qual a cada ato do ser corresponderá a um efeito, um estado, uma obra. Alguns chamam também da lei do retorno. E Jesus, o nosso grande mestre, vai nos ensinar essa lei quando ele nos fala que a cada um será dado segundo as suas obras. Porém, vamos ver então que os efeitos, como que vai se dar esses efeitos em nossas vidas? Como é que ele vai aparecer? O retorno de uma ação, boa ou má, como é que vai se dar o aparecimento desses efeitos? Então nós vamos ver que muitas vezes esses efeitos, eles podem ocorrer de forma imediata em nossas vidas. Pratica-se um ato e logo, a curta ou um pouco mais tarde, nós vamos então receber as consequências desse ato que praticamos. Vamos receber a reação, mas ainda dentro dessa nossa
encarnação, nessa vida que estamos vivendo nesse momento. Ou seja, todas as nossas ações, sejam através do pensamento, das nossas palavras ou dos nossos atos, elas vão ter uma reação, vão ter essa repercussão, que será positiva ou negativa em nosso ser. Se pegarmos, por exemplo, a questão das drogas, vamos ver que as drogas, elas constituem na atualidade um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica, em face das substâncias tóxicas que vão exercer sobre o nosso sistema nervoso um predomínio perturbador. E então, quando nós fazemos uso de qualquer alucinógeno, nós vamos ter uma reação imediata que vai ser prejudicial para o nosso organismo, para a nossa vida, para aqueles que nos cercam. O mesmo se dá com outras substâncias, como o tabaco, que vai trazer também consequências danosas para o nosso organismo físico, do dependente da nicotina e das demais substâncias do fumo, bem como também gerando transtornos emocionais e espirituais. Como também no caso do alcoolismo, um grave problema de natureza médica, psicológica e também psiquiátrica, que apresenta-se como terrível dano social em face dos prejuízos orgânicos, emocionais, mentais e espirituais que opera no indivíduo e também no grupo social a que ele pertence. Ou seja, são ações que nós tomamos, decisões que vão repercutir de forma imediata em nossas vidas. Porém, não fica só no campo dessas questões físicas, mas também no campo dos nossos sentimentos. Quando nós alimentamos a raiva, o ressentimento, o ciúme, quando agimos com violência, preguiça, ódio, tudo isso vão gerar também reações automáticas que vão nos prejudicar. O espírito de Joana de Ângeles e também outros mentores já nos alertam a respeito dessa questão. Mas é Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, que nos fala a respeito dos danos que o ódio, por exemplo, proporciona no nosso psiquismo, por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o nosso pensamento e mantém então a harmonia do ser, não é? E vai então, ela nos fala, trazer grandes consequências. Simultaneamente, muitas vezes quando nós alimentamos esses sentimentos negativos por muito tempo em nossas vidas, como por exemplo um ódio, né, que nos acompanha a todo momento, ela nos fala, vai advir através desses sentimentos, né, reações também orgânicas que vão refletir nas nossas funções hepáticas, digestivas, circulatórias, dando a origem a futuros processos patológicos, cancerígenos, cardíacos e também cerebrais. Porém, vamos ver que todos os atos bons da nossa vida vão repercutir de forma positiva para nós, trazendo-nos bem-estar, harmonia, paz, saúde. E isso vai estar presente até mesmo nos menores gestos que nós realizamos. E um grande exemplo para nós é, sem dúvida alguma, nosso querido Francisco Cândido Xavier, a qual temos inúmeros exemplos da sua conduta moral elevada, através também da orientação dos benfeitores, principalmente do seu guia espiritual Emmanuel. E conta-nos uma história que, certa vez, já eram 8 horas da manhã de um sábado de maio, e o Chico havia levantado, bastante apressado, havia dormido demais, porque ele havia, na véspera, trabalhado, psicografando até altas horas da madrugada,
uma obra erudita de Emmanuel. E então ele levantou atrasado, nem esperou a charrete, que naquela época era a charrete ainda, e então saiu a pé mesmo, caminhando, né, para o escritório da fazenda, quase que correndo, né? Ele não andava, ele voava, na verdade, né? E ao passar então na frente de uma casa, na casa de uma senhora que chamava Dona Alice, esta o chama e diz assim: Chico, eu estou esperando por você desde as 6 horas da manhã, para que você possa me dar uma explicação. E o Chico, já atrasado, né, disse: Dona Alice, eu estou muito atrasado. Logo na hora do almoço eu lhe atenderei. E a Dona Alice então ficou muito triste, olhando o irmão que retomava a passos ligeiros o caminho do serviço. Um pouco mais adiante, então, o seu mentor espiritual, Emmanuel, aparece e lhe diz: Chico, volte e atenda a irmã Alice, porque você gastará apenas 5 minutos, que não irão te prejudicar. E Chico, então, obediente, ele volta e atende. E então a Dona Alice diz: Chico, eu sabia que você ia voltar, porque conheço o seu coração. E pede-lhe então uma explicação de como tomar determinado remédio homeopático que o coroável doutor Bezerra de Menezes lhe receitara por intermédio do médium Chico. E atendida então, ela ficou toda feliz, né, pelas orientações, e despedindo-se de Chico diz: Obrigada, Chico, Deus lhe pague, vá com Deus. E então Chico agora aperta o passo, porque já estava super atrasado, né, para recobrar os minutos perdidos. E quando ele andou mais ou menos uns 100 metros, Emmanuel aparece novamente, sempre amoroso, e lhe pede: Chico, pare um pouco, olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando na sua direção. Chico, então, logicamente, através da sua mediunidade apurada, ele olha e vê uma massa branca de fluidos luminosos que sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele, entrando no seu corpo. E então Emmanuel diz: viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu: imagine, Chico, se ao invés do vá com Deus, ela tivesse ficado magoada e dissesse vá com o diabo, não é? E então dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos e algo até mesmo pior. E então agora Chico, andando naturalmente, não é? Sem receio de perder o dia, sorria satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos com os nomes de gentileza. Né? Quando nós usamos da gentileza, quando nós usamos da tolerância, da afabilidade, da doçura e do amor. E então, nós vamos ver aí, né, como que nos menores gestos, a lei de ação e reação se faz presente em nossas vidas. Mas, muitas vezes, essa lei, ela não vai repercutir imediatamente nessa vida, mas, muitas vezes, após a nossa morte, ou seja, após a nossa desencarnação, vai operar-se no mundo espiritual, né? Às vezes, o efeito do que fizemos como encarnados somente vai aparecer na vida espiritual. E também trazendo muitas vezes consequências positivas ou negativas numa futura reencarnação. Para ilustrarmos, vamos ver mais uma vez nosso querido Chico Xavier a contar-nos um caso de 2 irmãos
que estavam perturbados mentalmente e que ele visitou em certa ocasião em um sanatório aqui no Brasil. E então nós vamos ver a preciosa lição desse caso da lei de ação e reação em nossas vidas. Através da sua mediunidade, então, o Chico teve a oportunidade de conhecer a causa dessa loucura desses dois irmãos, vendo os quadros da existência passada deles, né? Esses irmãos consanguíneos, e que estavam agora confinados em um hospital psiquiátrico, aonde um deles recém-formado em medicina e o outro recém-formado em direito. E então Chico teve essa oportunidade de ver a existência anterior e por que eles estavam ali naquela condição, né? Dois jovens recém-formados, medicina, advocacia, como é que foram parar num sanatório psiquiátrico? E então ele conta, Chico, que na reencarnação passada em Londres, eles estavam reencarnados em Londres, e eles exerciam lá as mesmas funções. Um era médico, o outro era advogado, do mesmo modo que na existência atual. Porém, esses irmãos, eles acabaram se envolvendo em uma trama escura de delinquência, arrastado pelas paixões terrestres. Enliados aos propósitos menos dignos de uma prima, também residente em Londres e que era casada. Então essa prima, ela era casada com um rapaz que era bastante abastado, né? Tinha bastante bens, riquezas, porém ela não nutria por ele um amor. E então eles prepararam, né, uma armadilha, um crime. E então, aos poucos, o que eles foram fazendo? Eles foram se introduzindo na família através dessa prima. Tanto o médico como o advogado. Lentamente, né, eles foram adentrando no ambiente doméstico, ganharam a confiança do rapaz, que era o marido da prima, e executaram o plano, então, com muita argúcia. Chamado a intervir certa vez para a cura de uma simples gripe, vejamos, o médico, que já estava tudo planejado, entrou então com um medicamento tóxico e comprometeu seriamente a saúde mental do marido da prima. E então, instalada aquela perturbação mental, obtida de maneira insidiosa pelo medicamento tóxico, o advogado então agora entra em ação como conselheiro da família. E o que ele faz? Ele requer a reclusão do rapaz em um sanatório, em um hospital psiquiátrico. Conseguido a internação, a morte não tardou para o rapaz. A prima, então, entrou na posse de grande fortuna e passou a dividi-la com os dois comparsas, o médico e o advogado, os dois irmãos. E o restante da existência, então, transcorreu como que se nada houvesse acontecido. Né? Diante da justiça dos homens, ninguém percebeu nada. E eles, então, desfrutaram, né, da riqueza do rapaz. Mas a justiça divina não falha. Nós não podemos fugir dela. E para o mundo, então, não havia crime, porque a trama passou despercebida dos tribunais dos homens. No entanto, quando os três desencarnaram, os três delinquentes sentiram o fogo do remorso no mundo espiritual, a avassalar-lhes a consciência. E o único meio para a sua cura, para a sua libertação, era o regresso ao palco da vida física com a finalidade do resgate. E então Chico diz: eis a razão verdadeira da internação do médico e do advogado no hospital psiquiátrico, assim que eles se formaram na existência atual. Não é?
Então a causa, veja bem, foi repercutir, né? O efeito foi repercutir numa existência futura. E ele diz, e a mãe de ambos não é outra senão a prima que arquitetou com eles o plano nefasto na reencarnação passada. Então, companheiros, vamos ver, né, como que as leis de Deus são feitas realmente para nos educar, para nos reeducar. Não para nos punir ou para nos condenar eternamente a isso ou aquilo, não, de forma nenhuma. Mas sim para esse processo nosso de crescimento e de aprendizado. E então no Livro dos Espíritos, para que possamos finalizar, na questão 964, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: Deus tem necessidade de ocupar-se de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maior parte desses atos não é insignificante para ele? E os Espíritos respondem: Deus tem leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não faz um julgamento contra ele para dizer, por exemplo, foste um guloso, vou punir-te, mas traçou limites. As doenças e muitas vezes a morte são a consequência dos nossos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei e isso vale para tudo. E aí Kardec então faz um comentário dizendo: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não consista numa violação dessa lei. Se sofremos a consequência dessa violação, só devemos culpar a nós mesmos, que assim nos fazemos os próprios artesãos de nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. E então, companheiros, era essa a reflexão que gostaríamos de trazer para vocês, convidando a todos neste momento para mais uma vez, elevando o nosso pensamento até o nosso Criador, até Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pela oportunidade de compreendermos cada vez mais as suas leis, leis que regem o universo, leis que regem as nossas vidas. E através dessa compreensão, podermos mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, direcionarmos melhor as nossas vidas, os nossos caminhos, fazermos melhores escolhas. Tudo isso nos é possibilitado através das bênçãos consoladoras que a doutrina espírita nos traz. Assim, agradecido que somos, queremos pedir por todos os nossos irmãos também que se encontram necessitados, estejam encarnados ou desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra. Essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução. E assim então, unidos num só pensamento, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigado, Senhor.